Olá pessoal, tudo bem? Pastor Edilson Nascimento falando com você aqui, nesse momento que nós queremos que seja um momento instrutivo, inspirativo e que possa te tirar da sua zona de conflito. É um lugar muito perigoso. Existe um lugar que é considerado um lugar muito perigoso de você transitar, que é a faixa de Gaza. Muito conflito ali. É bomba para todo lado, uma insegurança muito grande. E algumas pessoas emocionalmente e também espiritualmente, também tem aquele ponto que parece que não tem como você não estar em uma guerra constante no ponto de vista espiritual, mas eu não posso viver no meu dia a dia a tensão dessa guerra. Eu preciso viver em paz e em alegria, porque a afirmação de Jesus é: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Então a paz não é a ausência de guerra, a paz é a convicção sobre quem está com você no meio da guerra. Então você que está perturbado, não dorme à noite, preocupado, instável, angustiado, amargurado, precisamos superar tudo isso por meio de Cristo Jesus. Vamos conversar? Puxa a cadeira, se assenta aí. Se tiver uma xícara azul, traz para cá. Vamos conversando aqui. Estou aqui com o meu livro, 40 mensagens para fortalecer a sua jornada. Importantíssimo essa ideia de você fortalecer o seu dia a dia. Estamos aqui sendo assessorados pela equipe do jornal O Positivo, um importante meio de comunicação aqui na nossa região. Estou aqui na pessoa hoje recebendo o Cauã e também o Alejandro, que são profissionais de alta qualidade no ponto de vista do que nós estamos falando aqui. E vamos conversar aqui um pouco, vamos dialogar aqui um pouco para que possa contribuir para o seu bem-estar, para o seu dia a dia. O texto sagrado, eu estou aqui com a minha Bíblia aberta, a Bíblia que é a nossa palavra de inspiração. O capítulo 6 de Deuteronômio vai dizer o seguinte, olha só: escute, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Vamos lá. Deus está falando aqui diretamente com o seu povo, mais precisamente o povo de Israel, que estavam caminhando no deserto e aqui eles já estão quase adentrando a terra prometida. Já estão a um passo da terra prometida, que era Canaã, a terra que mana leite e mel. Então eles estão ali, olha, chegando ali. Então Deus conversa com eles e nós vamos conversar um pouco sobre essa conversa, essa orientação de Deus para com esse povo. Olha só, vem comigo aqui, Goulart de Andrade, o saudoso comunicador das madrugadas, das entrevistas, Goulart de Andrade, ele dizia: vem comigo. Então, pegando um gancho com o saudoso Goulart de Andrade, vem comigo aqui. O Egito agora, neste momento, isso é um pouco dramático, porque o Egito, ele tinha ficado para trás geograficamente, mas ele não ficou mentalmente. É o grande drama de muitas pessoas. Um casamento que deu errado ficou para trás no ponto de vista civil, porque você divorciou, mas as marcas e as dores desse relacionamento doentio continuam dentro de muitas pessoas. É intrigante isso, é complicado, sabe? Aquela pessoa que te machucou, que te prejudicou, geograficamente, ela está longe de você, ela mudou, está em outra cidade, mas impressionante, porque sentimentalmente ela está dentro de você, ela permanece influenciando você
Tanto é que você lembra mais do seu passado do que você precisa acontecer e ser realizado no dia de hoje. Então isso é um indicador que tem alguma coisa errada. É um indicador que algo não está certo. Você está dirigindo o seu carro, dirigindo o seu carro, que beleza, dirigindo o carro. De repente acende uma luz, vamos parar. É um indicador que tem alguma coisa errada. Se você não parar, é a luz do aquecimento, vai queimar as juntas, é a luz do motor, vai fundir o motor, é a luz, agora os carros modernos, que apontam que um pneu está baixo, pode correr o risco de ter algum problema, tempo chuvoso, aquaplanagem, o carro roda. Então, uma lâmpada indica que tem algo errado. Esses sentimentos que eu estou colocando para você são indicadores que tem algo errado em você. Tem algo errado dentro de você e precisa ser trabalhado, precisa ser tratado francamente, como diz no programa do Pica-Pau, Franklin, falando francamente. Então você precisa tratar isso de forma franca e espontânea. Então o Egito aqui agora, no projeto de Deus, era coisa do passado. Uma coisa é o projeto de Deus, outra coisa somos nós conseguimos nos conectarmos no projeto de Deus. Muitas vezes não conseguimos conectar. O pessoal, eles estavam sendo guiados em torno de 40 anos. Não são 40 dias, gente. Não são 40 semanas, que é o período de uma gestação, 40 semanas. Depois você confere aí que eu estou em dúvida. Mas não era simplesmente um período rápido, são 40 anos, gente. 40 anos, para mim, isso é um tempo longo. E durante esses 40 anos, Deus guiou esse povo, Deus orientou esse povo, Deus protegeu esse povo, Deus guardou esse povo. Eles experimentaram, gente, milagres extraordinários. Coisa que eu e você jamais vimos e nem sei se nós iremos ver. O mar se abrir. Eu nunca vi o mar se abrir. Nem sei se eu irei ver, porque não há um propósito hoje de abrir o mar, porque não precisa ninguém passar pelo mar. Não há necessidade disso hoje. Então eles foram os únicos nessa terra que presenciaram situações que jamais ocorreram novamente. Eles presenciaram a terra abrindo e engolindo a família de Coré inteirinha e também os seus as pessoas que andavam conforme a mente de Coré. Então, foram situações que aconteceram que, poxa vida, e esse povo, liderado por Moisés, guiados e tal, eles estavam marchando com um objetivo: vamos chegar em Canaã. Aí eu te faço uma pergunta: você está andando em círculos? Você está andando para lá e para cá? Ou você tem um objetivo na vida? Ou você tem um propósito? Porque eu e você, nós precisamos saber para onde estamos conduzindo a nossa vida, gente. Precisamos saber para onde estamos conduzindo a nossa jornada. Então eles marcham caminhando em direção da terra prometida, que foi para quem que prometeu a terra? Presta atenção para você ver sobre a transferência de visão. Olha o tanto que isso é importante. A terra foi prometida inicialmente a um homem que não tinha filhos e depois gerou filho. Qual que é o nome desse homem? A esposa dele chamava Sara. Deus prometeu essa terra, primeiramente, não para Noé, não para Adão. Deus prometeu para Abraão: sai da sua terra, do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então, essa promessa, ela primeiro foi liberada na vida de Abraão. Presta atenção, tem muitas coisas que Deus liberou na sua vida, uma palavra, e essa palavra, ela poderá acontecer e se cumprir na vida dos seus descendentes, desde que você permaneça confiante, desde que você não se extravie. Olha o exemplo de Abraão. Não duvidou por causa do espaço, por causa do tempo, não enfraqueceu, mas permaneceu firme. Você vai desistir? Você vai olhar atrás? O que Jesus disse? Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não tem como ser discípulo. Ele precisa olhar para frente
ele precisa seguir o foco, ele precisa seguir o objetivo. Nós não podemos. Lembra o que diz em Hebreus? Vem comigo aqui. O livro de Hebreus, ele diz o seguinte: Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Então eu não posso retroceder, gente. O negócio é avançar. O que Deus fala para Josué? Seja forte, seja corajoso. Então, essa questão de voo de pica-pau na nossa vida não pode ser assim. Essa vida oscilante, um dia eu estou bem, outro dia eu não estou, um dia eu quero, outro dia eu não quero, um dia eu quero separar, um dia eu quero casar, um dia eu quero ir para a igreja, outro dia eu quero não ir. Essas coisas não podem acontecer na nossa vida. Precisa haver, gente, permanência, constância, sabe, dedicação, assiduidade. Eu não posso ficar procrastinando. O que é procrastinar, meu amigo? É deixar para amanhã o que você tem que fazer hoje. O que diz a informação bíblica? Fala comigo. A Bíblia diz que tudo que te vier à mão para você fazer, você tem que fazer. Tem coisas que não tem como você se esquivar. Eu vou pedir para alguém fazer. Não, é para você fazer. Se fosse para o outro fazer, Deus pediria o outro, mas Deus pediu você. Então não é o outro, é você. Então faz sem reclamar. Executa o que Deus te mandou fazer. Viva a vida que Deus te chamou para viver. Muitas vezes as pessoas estão querendo viver a vida do outro. Cada um tem um propósito de vida. Você tem que viver o plano que Deus chamou você para viver. Parar de ser inseguro, parar de ser melancólico, parar de ser tão dramático, parar de ficar olhando para trás, parar de ficar travado no canto e caminhar, gente. Não tem outro jeito, é caminhar, é simples. A continuidade te leva à prosperidade. E quando eu falo prosperidade, não estou falando de dinheiro não, meu peixe. Eu falo prosperidade é a habilidade de administrar a sua vida, a habilidade de saber discernir os seus sentimentos, a habilidade de governar pensamentos e sentimentos destrutivos, sabe? Habilidade em tudo. Então você precisa caminhar. À medida que você caminha, você aprende. À medida que você caminha, você cresce. À medida que você caminha, você amadurece. Agora, se você ficar parado, não vai dar certo. Se você ficar parado, as coisas não vão funcionar. Eu não posso parar. Foca aqui, meu amigo, foca aqui. Se você parar, a situação vai complicar. Andando, lutando, realizando, já não está fácil? Imagina se você parar. Pastor, mas está difícil e tal. Para quem que não está, meu irmão? Se está difícil para você, imagina quem torce para o time do Bangu, imagina quem torce para o 15 de Piracicaba. Meu irmão, a coisa não está fácil para ninguém. Você precisa continuar lutando e acreditando que Deus é contigo. Então a promessa, ela foi feita a Abraão, não foi fácil. Foi difícil. De Abraão, Isaac acreditou naquela palavra, também não foi fácil. Isaac acreditou, teve opositores, teve situações adversas, teve comentários negativos, teve situações que correu risco de vida. Viver é correr risco, gente. Nós não somos inconsequentes, mas também não somos aprisionados por pensamentos doentes, medo. Tem gente que tem medo de dar um passo de fé. A palavra de Jesus sempre vai te desafiar a tomar uma atitude. A palavra de Jesus, ela sempre irá nos desafiar a sair da nossa zona de conforto. Você tem que quebrar esse paradigma, tem que quebrar esse medo, sair dessa zona de conforto, sair dessa tristeza, desse peso, dessa amargura, vencer você mesmo. O nosso problema não é o outro, somos nós. Somos nós. E eu preciso quebrar esse medo. Olha, a Bíblia me ensina que o medo, gente, é um espírito. O medo é um espírito. Então eu preciso vencer esse medo. Vencer essa coisa que trava, que amarra, que sufoca, que entristece. Nada disso. Eu preciso vencer isso. A promessa veio para Abraão. Pega a visão aí. A palavra veio para Abraão. De Abraão entrou na mente de Isaac. De Isaac passou para a mente de Jacó. E assim sucessivamente, essa promessa ela ficou na mente desse povo. Esse povo agora, eles estavam caminhando, gente, em torno e direcionados e governados por essa promessa. O que governa
você? O que está governando a sua caminhada? Quando a pessoa tem um sonho, lembra de Martin Luther King, a Heaven Dream? O cara tinha um sonho e ele era governado por aquele sonho. Qual é o seu sonho? Ah, não tenho sonho nenhum. Então você não vai chegar a lugar nenhum, meu peixe. Ah, não tenho projeto nenhum. Então beleza. Mas eu estou falando com gente que tem vontade de fazer alguma coisa, que tem vontade de crescer. O que governava a vida de Paulo? O sonho dele de abrir igrejas. E ele foi preso por isso e morreu por isso. Ele lutou por isso, gente. Todas as vezes que você lê sobre Paulo, ele está vivendo o seu sonho. Ele está vivendo o seu objetivo. Você tem um objetivo, você tem que viver esse objetivo antes dele acontecer, gente. Não adianta você ter um objetivo e não viver ele. Na verdade, o sonho, ele acontece não quando ele se realiza, mas quando ele está sendo vivido por você. Quando você está vivendo ele. José sempre viveu o sonho dele. Qual que era o sonho dele? De governar. Ele governava os seus irmãos. Seus irmãos travaram, jogou ele dentro de uma cova, ele chegou lá na casa de Potifar, ele já viveu o seu sonho. Ele governou a casa de Potifar, tornou a casa dele excelente, prosperou. Foi para a prisão, viveu o sonho dele, governou a prisão e tal, saiu de lá, já pronto. Então, a realização do sonho é uma consequência do que você está vivendo, gente. É como um maratonista. A vitória dele na pista é consequência do seu dia a dia de treino. É consequência da sua jornada, é consequência da sua caminhada. Por isso que você tem que ter a sua mente livre, gente. Se a sua mente está afogada em tristeza, em mágoa, aí acabou. Se a sua mente está afogada em angústia, em ressentimento, em desespero, aí, meu amigo, como diz na zona rural, aí como diz o homem do campo, foi embora o boi com a corda. Sua mente tem que estar livre para sonhar, para acreditar. Então foi transmitido isso de geração para geração. Tem uma terra para nós. Nós precisamos sonhar com a terra espiritual. Nós vamos sonhar com o céu, com o paraíso. Tem um paraíso para nós, gente. Tem um paraíso nos esperando, tem novos céus, nova terra. A gente precisa se conectar com isso, conectar com essa visão. As coisas dessa vida, tristeza, angústia, não, desconecte disso. Existem novos céus e novas terras preparados para mim e para você. Esse pessoal agora, gente, é interessante que eles estavam acampados ali na região de Moabe. Eu não sei dizer para você com precisão, usando atlas bíblicos, usando a geografia bíblica, mas eles estavam, não sei falar para você com precisão qual a distância, mas eles estavam a leste do Rio Jordão. O Rio Jordão, que é muito importante naquela época e até hoje, o Rio Jordão, ele fez parte de muitas coisas históricas. Naamã foi curado onde? Nas águas do Rio Jordão. Jesus foi batizado ontem, nas águas do Rio Jordão. O Eliseu, ele jogou lá o manto de Elias e dividiu as águas do Rio Jordão. Então, eles estavam próximos a esse rio, Rio Jordão, e Moisés agora, ele entende, olha, falta pouco para esse pessoal entrar na terra prometida. Falta pouco para que eles se adentrem a este lugar novo. Só que quando eles entrarem para essa nova terra, não será uma terra limpa, não será uma terra sem problemas, não será uma terra sem contaminação. Pelo contrário, quando eles entrarem lá, eles irão perceber um novo ambiente. Eles irão perceber, porque no deserto era só eles. Não tinha gente junto com eles. Aliás, tinha uma turma que foi junto, que era um vulgo do povo do Egito, que estava no meio, que só deu dor de cabeça. Abraão levou um sobrinho junto com ele, que só deu dor de cabeça. Só complicação. Olha, é muito complicado porque algumas pessoas, elas só perturbam. Então precisa tomar muito cuidado com essa situação. Então, Canaã, gente, ela não estruturalmente, digamos, de porte físico, mas Canaã era muito semelhante ao Egito e demais povos daquela época. Por que eu falo isso? Porque Canaã, gente, se devotava, se entregava a muitas divindades, muitos deuses, e dentre eles se destacavam Baal. Então Baal
passou a ser o comando de todo aquele povo ali em Canaã, dos cananeus, dos amorreus, dos filisteus. Havia um comando espiritual, maligno na pessoa, ou na personificação, ou na ação do espírito do mal, conectado a um nome, conectado a uma estátua, uma figura física, que era Baal. E o povo de Deus estava entrando para esse ambiente. E Moisés entende que eles deveriam entrar com um nível de convicção sobre que, independentemente que aquele povo tivesse muitos deuses, muitas opiniões, muitas situações adversas, eles estavam concentrados que eles tinham um único Deus. É interessante que no versículo que eu li para você, Moisés fala: o Senhor é o único Deus. Independentemente do que vocês irão ver, vocês se mantenham naquilo que vocês aprenderam. Independente do que está acontecendo na sua volta, meu amigo, se mantenha naquilo que você aprendeu na palavra de Deus. O mundo está confuso. Hoje são muitas ideias, muita gente falando um monte de coisa, muita gente declarando coisas, uma contenda, N informações que chegam. Não sei como que a mente das crianças vão suportar isso, porque hoje uma criança de 8 anos de idade, ela tem mais informação do que César, na época ele governava todo o Império Romano. Então é muita informação. Então Deus estava dizendo: se concentrem em ouvir a voz do Senhor. E eu termino dizendo ao Senhor e à senhora: se concentre em ouvir a voz de Deus. Só há uma voz que comanda a nossa vida, que é a voz de Deus. Seja governado pela voz de Deus que diz: eu sou contigo, siga em frente, somos mais do que vencedores, santidade, amor, domínio próprio. Essa é a voz que nos comanda. Senhor, nós oramos e abençoamos a cada pessoa, que a paz de Deus, que a direção de Deus, que o governo de Deus esteja sobre cada pessoa, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe, viu? Estamos aí. Se você deseja adquirir o livro, na descrição do vídeo tem lá o meio de você adquirir o livro do pastor Edilson Nascimento. Deus te abençoe, um abraço.